Harry Potter tem uma fórmula mágica? Fórmula do herói existe há muito tempo? Harry Potter é considerado um herói na literatura clássica? Tudo isso e muito mais depois da vinheta. A palavra mágica é... Wingardium Leviosa. Cambada, hoje vamos começar um pouquinho com a nossa boa e velha pancadaria seca, falando sobre a história da literatura geral, e vamos pensar um pouquinho em um grande nome da literatura ocidental. Onde a literatura ocidental começa e o que cargas d'água Harry Potter tem a ver com isso? Bom, a nossa literatura começa lá atrás com o nosso bom e velho Homero. Aquele que deu o nome pro Homer Simpson lá do seriado? Isso vai ficar foda, né? Melhor não fazer isso. Mas enfim, essa história começa lá com Homero, quando a literatura se torna uma coisa muito popular entre aquelas camadas da sociedade. Homero ele é o primeiro que começa com os poemas. A gente tem as Ilíadas, nós temos a Jornada de Odisseu, aquela Odisseia, como nós vamos dizer assim. Então lá nós tínhamos um conceito, o pessoal falava que o herói, nesse momento histórico, era sempre aquele indivíduo que estava assim, sempre com uma linhagem sanguínea de deuses. Então, no sentido mais amplo do termo, o herói, naquele tempo, nessa concepção grega, é um homem, em raras ocasiões uma mulher, que tem sangue de deuses. Então, nós temos o exemplo de Hércules, de Jasão, nós temos o Aquiles, enfim, inúmeros exemplos de heróis que tinham essa configuração. Ou seja, uma pessoa que tinha sangue de deuses, sangue de humanos, não era nem uma coisa nem outra, mas não era necessariamente moral. Isso é uma coisa que vai se modificar muito com o tempo, porque nós vamos ter num período histórico diferente o herói que nós chamamos de romano. É um outro perfil de herói, eu não vou ficar assim entrando muito em detalhes dessa questão histórica, mas o herói romano ele tinha uma pegada um pouco diferente. Ele era humano, demasiadamente humano, e não tinha natureza semidivina. O que acontece aqui com o herói romano é que ele vive as paixões da alma no limite e leva adiante algumas aventuras. Nós vamos ter alguns outros heróis, alguns outros formatos que não dizem respeito aqui. Então, hoje, para a gente poder fazer uma coisa um pouco mais focada no Harry Potter em si, eu quero focar um pouquinho essa questão do herói romano. Agora, muita gente vai me questionar dizendo o Harry Potter ele tem, assim, natureza um pouco divina por causa da magia. Eu estou considerando que não, porque a gente tem toda uma média, não é? Pensando aqui no conceito clássico de herói, Harry Potter ele não é um herói, assim, no sentido grego do termo, não é semidivino porque existem muitos outros bruxos com habilidades iguais a ele. Então, hoje a nossa reflexão ela vai um pouquinho nessa direção, em como o Harry Potter ele é uma pessoa comum, se comparado com os outros bruxos, e como ele tem todo um perfil de um herói, assim, romano, clássico, e ele vai, devagar, a gente percebe que nessa literatura ele vai amadurecendo devagar. Ele vai melhorando, assim, moralmente, psicologicamente, nós vamos ter uma série de valores aí que são confrontados. E é sobre eles que a gente vai tratar um pouquinho logo mais. Então, quando a gente fala em jornada, é uma coisa muito importante tomar alguns cuidados, Quando a gente vai lá atrás e pensa no tal Campbell, que é um dos grandes nomes da pesquisa na crítica literária e na história da literatura, em especial aquele livro, As Mil Faces do Herói, está na descrição desse vídeo aqui, vou pôr o livro para quem quiser ler. Ele vai falar sobre as 1000 faces do herói. Ou seja, o Joseph Campbell ele vai pegar uma série de mitos, uma série de narrativas muito antigas e vai demonstrar com todas as letras, o que acontece com esse herói que passa por uma jornada fantástica. Nós vamos ter heróis assim de todas as partes do mundo, literalmente. Vamos falar de heróis indígenas, aborígenes, vamos falar de heróis da Ásia. Então, existe um padrão aqui. Ele percebe que existe um padrão, por isso essa pesquisa é levantada e hoje esse tipo de coisa é amplamente debatido nos círculos de crítica literária, nas pesquisas que são feitas. Agora, com Harry Potter a coisa não se dá de maneira diferente. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, o herói está em um estágio inicial e num determinado ponto ele recebe um chamado. O que é um chamado? Nós temos uma entidade, conhecida como Arauto. E essa entidade, ela passa uma mensagem para o herói. Olha,
tal coisa vai acontecer. E nós temos aí que tomar algumas atitudes quanto a isso. Quer dizer, quem conhece Harry Potter, quem gosta da saga, sabe que isso daí acontece o tempo todo. Né, nós temos o Dobby, aquele elfo doméstico, nós temos outras criaturas fazendo, né, o que nós chamamos de um presságio, né, quando você tem uma visão de alguma coisa que vai acontecer no futuro, né, e uma mensagem que chega, seja a nível espiritual, seja um emissário aí humano, um arauto humano, passando alguma mensagem. Então, nós temos um tanto de coisa assim acontecendo em Harry Potter. Então, se nós pararmos para ver o herói clássico romano na literatura clássica, Harry Potter ele não sai desse padrão que nós vimos até hoje. É uma coisa bastante comum, vamos por assim. Agora, quem me escuta falando dessa forma pode me entender mal. Não façam isso, né? O que eu quero dizer é, Harry Potter não sai do molde original. Para todo tipo de produção literária que a gente tem, existe essa necessidade de retomar alguma coisa. Se faz uma coisa completamente nova, ninguém entende nada. Precisamos de alguns elementos antigos para entender alguma coisa que está sendo produzida ali. Né? Isso é necessário. Com Harry Potter não seria diferente. Acho que a grande sacada da Rowling nessa história toda é o fato de que ela faz personagens muito profundos. Por mais que seja uma literatura infanto-juvenil, Harry Potter ele é um herói um pouco mais complexo. Né? Porque, seguindo assim aquela tendência que começa lá com Tolkien, no começo do século XX, vamos pensar assim, né? Naquele tempo ele escreveu O Senhor dos Anéis. Ele escreveu O Hobbit, lá em 1933. Beleza. Escreveu esse material todo e a gente tem nós temos um herói, né, que a gente fala que ele é fragmentado. O que é um herói fragmentado nesse sentido aqui, é o que eu quero dizer, né? O que seria o Bilbo, por exemplo, o Bilbo Bolseiro, sem os anões? Né? O que seria o Frodo sem o Aragorn, sem o Gandalf, sem o Sam, que carrega o mestre nas costas, não é? Então aqui, né, eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de pensar em questões de protagonistas e de adjuvantes. Para quem não conhece esses conceitos aqui da literatura clássica, né, o protagonista é aquele que protagoniza uma história. Né? A gente vê o tempo todo que o Harry Potter está vivendo a história, ele está passando por uma aventura, e todo o foco, se não a grande maioria do foco, recai sobre ele. Né? Então, os adjuvantes, eles são assim personagens fundamentais também para o papel do herói hoje em dia. Né? O que eu quero dizer, eles são aqueles personagens que são tanto quanto secundários, né? Que eles ajudam o herói a terminar tal percurso. Vamos pensar aqui, por exemplo, no primeiro filme da série, que eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter visto, ou já leram os livros, né? Quem está vendo esse vídeo, vá! Mas enfim, vamos pensar no Ron Weasley, quando ele monta no cavalo de pedra lá, e joga o xadrez bruxo, ele se sacrifica para que Harry Potter possa seguir adiante com a Hermione. Né? Então, você vê que o Ron Weasley ele é um perfeito adjuvante aqui. Ele é bem representado, né, aos moldes um tanto quanto próximo do Samwise Gamgee, lá do Senhor dos Anéis. São personagens assim próximos se a gente for pensar estruturalmente. Né? Vamos pensar assim. Agora, vamos pensar, né, o que seria Harry Potter sem essa perspicácia e essa inteligência da Hermione? A Hermione, ela é uma personagem muito importante para essa narrativa toda, né? Por quê? Vamos pensar assim nas Relíquias da Morte. Sabe, como os personagens teriam encontrado, né, as Relíquias da Morte sem a ajuda dessa menina? Não teriam. Sabe, com o devido respeito aos outros personagens, entende? Mas eles são um pouco tapados perto dessa menina. Ela é o cérebro por trás de toda aquela equação. Então, ela é uma adjuvante assim de extrema importância. Isso é onde o Harry Potter se diferencia bastante assim dos heróis clássicos, né? Antigamente nós tínhamos um herói romano ou um herói divino grego clássico que era solitário. Aqui não, aqui nós temos um herói que ele depende amplamente da ajuda de adjuvantes. Então, essa é uma coisa assim, né, que diferencia Harry Potter por esse lado, né, muito do antagonista. Agora vamos lá para o próximo termo aqui que eu considero de importância. O que é um antagonista? Se o protagonista protagoniza uma aventura, o antagonista ele se opõe aos avanços de um protagonista. Então, o Lobo Mau é um antagonista. Os orcs no Senhor dos Anéis são antagonistas. Os Comensais da Morte e o Voldemort, aqui nessa história de Harry Potter, são antagonistas clássicos. Não é? Tem aquela roupa escura, são aquelas criaturas um pouco trevosas.
Nós temos alguns traidores, não é? Que são, assim, coisas que aparecem muito comumente nesse tipo de literatura. Só que a J.K. Rowling ela flerta com algumas criaturas que parecem traidores e não são. Exemplo do Snape. Todo mundo achava que ele era a pior pessoa de todos os tempos, mas ele é a melhor pessoa de todos os tempos. Não era um traidor, era um agente aí, meio que secreto da coisa toda. Mas, assim, se a gente for parar pra pensar em comparações assim um pouco mais sólidas da coisa, onde Harry Potter se diferencia substancialmente de Voldemort, que é o grande antagonista dessa história? Quem leu as histórias, quem vê os filmes, sabe que existe um fragmento da alma de Voldemort em Harry Potter. Gente, vocês vão me desculpar, já faz mais de 10 anos, não é spoiler. Todo mundo já sabe que o Harry Potter virou uma relíquia, uma Horcrux. Relíquia, então tô trocando os termos aqui agora, olha que terrível. Ai, como é que é o nome daquela magia? Cameron, como é que eu apago a memória das pessoas? Obliviate. Obliviate! Isso foi muito cafona, eu tenho que parar com isso. Mas enfim, o que acontece aqui, né? Nós temos esse fragmento de Voldemort dentro de Harry. Então, o grande problema que vai acontecer aqui é, eles têm semelhanças. O que faz Harry Potter ser efetivamente diferente de Voldemort? Então vamos explorar um pouquinho esse vilão, vamos explorar um pouquinho esse antagonista, né? O Voldemort, ele é uma criatura perversa, porque a todo momento você vê que ele se afastou de vínculos com outras pessoas. Ele se afastou de amigos, muito pelo contrário, ele está sempre assim tentando se afastar de pessoas porque ele não confia em ninguém. O contrário pode ser dito de Harry Potter. Ele confia no Ron Weasley. Ele confia na Hermione. Nós temos atos de bravura, né, para proteger amigos, para proteger famílias aqui. Voldemort não tem nada disso. Então, esse acaba sendo o grande problema. Então, um outro ponto a ser considerado aqui, né, que assim como Hitler, assim como perigosas, né, figuras históricas que nós temos, Voldemort queria fazer uma segregação racial. Literalmente, matar pessoas que não eram puras de sangue, como Hitler fez, como outros tentaram fazer na história. O que é uma coisa muito problemática. Então, o livro de Harry Potter, o herói em Harry Potter, o tempo todo é confrontado com valores. Nós temos a amizade confrontada, nós temos o amor ao próximo, nós temos a confiança, laços fraternais. Sabe, tudo isso daí sendo confrontado com coisas que são diametralmente opostas, contrárias. No final das contas, Harry Potter vence a briga, desmascara os traidores. Então, eu sinto muito para quem discorda e vê isso daí nesse vídeo hoje em dia, mas segregação racial é uma coisa ruim. Hitler era um monstro. Assim como Voldemort também é um grande antagonista e um monstro nessa história. Matou pessoas para poder ganhar a vida eterna. Uma criatura monstruosa. Mas nesse sentido, Harry Potter vem e vence. O bem triunfa. A amizade, a coragem, a bravura e os valores que nós temos como corretos vencem. Então o livro passa uma mensagem muito importante para todos nós que lemos assim: o herói em Harry Potter não está sozinho. E com a ajuda de todos esses, ele vence essa ideologia problemática de separação de pessoas por raça. Se nós nos deixarmos assim consumir por esse tipo de sentimento negativo, por essa treva, né, vamos por assim, representada assim tão forte por Voldemort, temos aí uma tragédia acontecendo e a humanidade toma caminhos muito perigosos. Essa é a mensagem por hoje e vamos finalizar com uma magia aqui agora, né? Wingardium Leviosa e desliga a câmera. Tchau!